noite a todos, sejam bem-vindos a essa Casa de Leis. Havendo quórum legal, declaro aberta a 35ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Arapoti. Farei a leitura da Bíblia Sagrada e após faremos a oração do Pai Nosso. A vocação dos gentios. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurados o homem que faz isto, e o filho do homem que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor, com efeito, me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei a minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que os meus filhos e filhas. Palavras do Senhor. Pai nosso que estais no céu, conforme artigo 159 do Regimento Interno, coloco em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos. Nesse momento, passo a palavra ao primeiro secretário, senhor Divair da Silva, para que faça a leitura da pauta. Boa noite, senhores vereadores, ao público que nos assiste. O vereador Marineu, eu acho que vai pedir, a gente conversou antes da reunião, ele vai pedir Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, munícipes presentes que nos acompanham via website. Eu peço a retirada da moção, qual eu tinha proposto para hoje, devido a TIM hoje estava sem sinal, não conseguia contactar com as pessoas que eram os homenageados, e já peço para que seja colocado para a próxima sessão, na segunda próxima, que aí eu tenho tempo hábil de avisar os homenageados. Fica acatado o pedido de vossa excelência. Obrigado, presidente. Passo a palavra ao primeiro secretário, que dê sequência. requerimentos. Requerimento número 307, do vereador Divair da Silva, a chefe do Poder Executivo, informar essa Casa de Lei se há estudo para a implantação da ouvidoria municipal. Passo a palavra ao vereador Divair, por justificativa do seu requerimento. O objetivo do requerimento aqui é a gente saber se o Executivo já tem algum estudo para a implantação dessa ouvidoria municipal. Existe hoje já a ouvidoria do SUS, mas elas funcionam só para a área de saúde. Então, até na justificativa aqui a gente coloca isso. Como já existe uma ouvidoria do SUS, pode-se aproveitar essa experiência que já tem e já funciona e ampliar para todas as áreas do município. Porque qual que é a vantagem da ouvidoria? Você regulamenta de uma maneira que, quando o vereador Joel faz uma reclamação lá, por exemplo, ele vai ter o número de protocolo, tem um prazo para ele obter resposta, e a ouvidoria, o trabalho da ouvidoria, o que é? Repassar para o setor competente, para que o setor veja o que aconteceu e aí tome as providências e dê um retorno para o cidadão. Então é uma forma de aproximar o cidadão da administração pública. Então eu acredito que já existe no SUS, na saúde, então isso pode ser ampliado para todas as áreas do município. Eu acredito assim que é um serviço que aproxima mais o cidadão e dá mais resolução aos problemas que a prefeitura enfrenta. Agradeço a vossa excelência. Coloco em discussão o requerimento. Vereador Giovanni. Boa noite a todos que nos acompanham pelo website. Eu acho de muita importância esse requerimento, vereador, porque a ouvidoria ele sustenta toda a base de reclamação a qual os munícipes podem fazer em busca das suas demandas.
né? A ouvidoria da saúde hoje ela é uma ouvidoria que às vezes tem muita reclamação. Essa implantação da ouvidoria do município, se a pessoa ligar na ouvidoria de saúde e não conseguir o contato, ela pode entrar em contato direto com a ouvidoria do município. Parabéns pelo requerimento. Agradeço a Vossa Excelência, vereador Victor. Eu também gostaria primeiramente de desejar uma boa noite a todos, expressar que eu sou favorável ao requerimento, e até, já que o chefe de gabinete está aqui, cumprimento. Existem municípios, um retorno à população justamente dessa ouvidoria, em que após o atendimento ser complementado, se resolvido o problema, eles enviam SMS ou hoje até o WhatsApp para mostrar que o problema foi resolvido. Até seria um conselho, caso seja instalado, para a própria administração pública. Isso aumenta muito a credibilidade no serviço público. Inclusive, teve a Conferência Municipal de Assistência Social e foi uma das propostas que foram colocadas no relatório final, inclusive, da conferência, essa ouvidoria geral do município. A princípio, eles iam colocar como proposta para assistência social, mas aí você começa a fragmentar, né? Então, o ideal é já que faça para todos os setores do município. Mais algum vereador se manifesta? Então, não havendo mais manifestação, eu só gostaria de parabenizar o vereador, acho importante o requerimento. Lembrando que essa Casa de Leis também implantou dentro do site da própria Câmara, né, um canal também para reclamações, para sugestões, e eu parabenizo o vereador porque hoje a gente sabe que existe somente da saúde, mas ampliando o serviço para todas as áreas, com certeza ajudará aí o município a retomar aquilo que de repente não está correto, né, para uma linha já coerente e assim o município andar mais tranquilo. Eu vou colocar em votação o requerimento 307, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado e será encaminhado ao seu destinatário. Passa a palavra ao vereador Divair para a sequência da pauta. Só um minutinho, senhor presidente, por gentileza. Só que eu gostaria de ler um requerimento nosso. Um requerimento que foi mandado, foi respondido no requerimento 298 de 2017, com meus cumprimentos. Sirvo do presente atendendo o que consta no requerimento 298 para informar essa Casa de Leis que a divisão de tributação que segue anexo estão sendo elaboradas notificação e serão notificar todos os proprietários dos móveis desocupados no município, ressalvando os que estejam em nome do município. Outro sim, informo também que, de acordo com a Lei 08.602, de 29 de agosto de 2006, o município notificará todos os proprietários de móveis desocupados para que, no prazo de 1 ano, apresentem o projeto de aproveitamento da área, objetivo de notificação. Transcorrido o período de 1 ano, a notificação do proprietário, sem esta, apresentará o projeto de parcelamento ou edificação do solo e passará a incidir no objetivo do imposto progressivo. Obrigado, senhor. Obrigado, vereador. Passa a palavra ao presidente Lero para a sequência da pauta. Coloca em discussão. Não, na verdade é para o vereador Divair. Vossa 308. Do vereador Giovanni, requerimento número 308, requer que se oficie ao presidente do Sindicerv os seguintes assuntos. Primeiro, qual a receita do sindicato e de que verbas ela se constitui? Segundo, com relação à receita, responda os seguintes questionamentos, inclusive enviando comprovantes. Quanto é repassado a título de contribuição dos associados pela Prefeitura? Quanto foi arrecadado com a alocação do salão de festas dos últimos 9 meses e como é efetuado o pagamento? Enviar cópia dos pedidos de locação, bem como dos recibos dos últimos 9 meses. O terceiro, os valores recebidos pelo sindicato são depositados em conta corrente ou algum tipo de investimento? Quarto, qual é a despesa do sindicato? Com relação à despesa, responda os seguintes questionamentos, inclusive enviando comprovantes. Quantos funcionários o sindicato possui, como foram contratados? Enviar cópia das folhas de pagamento dos últimos 9 meses. Existe a prestação de serviços terceirizados para o sindicato? Como é feita a contratação e o pagamento dos serviços jurídicos pelo sindicato? Quais são os serviços oferecidos aos sindicatos, ao sindicato e aos associados? Se existe algum boletim de ocorrência contra o Sindicerv ou contra a pessoa do presidente na questão de locação do salão de festas para terceiros? É isso. Passo a palavra ao vereador Giovanni para o justificativo do requerimento.
Senhor presidente, esse requerimento vem de encontro à necessidade que o vereador tem de ter todos os contatos de fiscalização na mão. Então, a gente sabe que é uma administração séria do sindicato, mas a gente gostaria de ser informado para que a gente possa prestar também tem alguns funcionários que às vezes nos questionam, estão com relação ao boletim de ocorrência de festa, alguns vizinhos. Então, esse requerimento vem para dar transparência e fazer parte do cotidiano do sindicato, até que a lei de muitos servidores procura dúvida lançada nesse requerimento. A lei 12.527, do artigo 2º, combinado com o artigo 10º, determina que qualquer interessado poderá requerer a informação à entidade que recebam recursos públicos diretamente ou de subvenção, assim através do subscrevente espera receber as informações requeridas. Muito obrigado, senhor presidente. Que eu agradeço, Vossa Excelência. Coloco em discussão. Vereador Jean? Não? Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado na unanimidade de votos. Passo a palavra ao primeiro secretário para que dê sequência. Requerimento número 309 do mesmo vereador. Agora a chefe do Poder Executivo, o seguinte assunto: qual a possibilidade do Poder Executivo Municipal construir conforme área prevista no plano diretor pátio Porto Seco, com a finalidade que todos os caminhões carregados de madeira possam passar para carimbar nota fiscal do município de Arapoti, possibilitando assim um maior controle de fiscalização de nossas riquezas e eficácia da lei regulamentadora. Passo a palavra ao vereador Giovanni para o justificativo do requerimento. Senhor presidente, nobres vereadores, considerando que o município de Arapoti possui uma área territorial de 1.362 quilômetros 060 e grande parte dessa área é destinada à cultura de reflorestamento comercial e correspondente em torno a 68 mil hectares de propriedades legitimadas de forma documental. Considerando que o município regulamentou a tributação da madeira através da Lei 8.003/2005, considerando os índices apresentados pelo ITCG, que apresenta a tabela referencial da cultura temporária onde o Pinos tem a viabilidade econômica na região, recomenda-se o plantio de até 1.666 árvores por hectare. Considerando a Lei Complementar 075/2017, no artigo 4º do inciso 7º e outros correlatos do mesmo diploma, considerando o impacto econômico e social que representa essa cultura no município de Arapoti, segundo fontes do IBGE e comparativo com a média estadual. Este legislador atende às demandas no cumprimento da lei e pede aos nobres pares que aprovem o requerimento. Senhor presidente, de acordo com o que a gente tem sentido, o volume de caminhões que tem passado dentro do município e não tem fiscal, até aquele dia fomos muito bem atendidos pela senhora prefeita, a gente precisaria de uma fiscalização mais efetiva em cima desse transporte de caminhão e todo esse tipo de transporte que é feito dentro da cidade. Até no dia que nós tivemos a reunião ali do plano diretor, tem cidades que o portal da cidade, vereador, é feito num tamanho que o caminhão grande já não possa entrar para dentro do município, para não causar esse congestionamento que nós temos direto, além do perigo de acidente, etc, etc e tal. Então, esse pedido que a gente conversou com a prefeita vem no sentido de criar uma fiscalização, que o município de Sangés, no início do ano agora, recebeu 6 milhões de uma ação que entrou contra as empresas de transporte de madeira. E eu acho que o município de Arapoti, como está precisando de recursos, se nós fiscalizar tudo que é feito dentro do município, a gente vai ter uma resolutividade melhor de todos os problemas que a gente tem. E mais, o que a gente sente? O impacto. Que eles, em vez de descer ali, de virem seguindo a rota certa, eles descem no primeiro trevo, atravessam a Vila Romana inteira, vão subir aqui, atravessam aqui, param no sinaleiro. Isso gera um perigo de acidente muito grande. E o município não tem controle nenhum. Na minha época, que eu trabalhava na Empacel, 40% quase do município era reflorestado. Ontem, quando nós fomos para o Caratuba, o que eu notei
é que hoje não tem muito, né? E a terra do reflorestamento, pelo que a gente sabe, ela se perde com 2 ou 3 plantios, ou 2 ou 3 cortes. Então essa fiscalização seria mais nesse sentido. Essas e outras, como eu falei aqui do imposto progressivo que já está lançado, para que nós pudemos fazer, se a prefeita assim achar, que mandasse um projeto para a Câmara, para que se fosse contratado um fiscal e se fosse feito essa balança, podemos assim dizer, para carimbar todas as notas desse transporte de madeira, para conferir realmente quando tem passado dentro do município. Muito obrigado, senhor presidente. Que agradeço, Vossa Excelência, e coloco em discussão. Vereador Ney. Obrigado, senhor presidente. Boa noite demais pares. Boa noite, público presente, aqueles que estão nos acompanhando por na internet. Primeiramente, parabenizar a Vossa Excelência pelo cuidado, e realmente é um dos cuidados que cada um de nós, como legislador, juntamente com o Executivo, é de podermos realmente buscar, dentro das demandas, a necessidade realmente de fazer a conferência, se isto realmente tem acontecido da forma correta. Se extrai a madeira do município, e realmente, Vossa Excelência fala de 40% quando trabalhou lá na antiga Empacel. Eu acredito que tem muito mais hoje, porque quando a gente vai aqui para o interior do município, e você vê que fazendas que eram, ou era agricultura ou era pecuária, hoje quase todas são reflorestamento. Então nós temos aí a própria Clabin, tem muita área aqui dentro. Eu não sei como que eles fazem esse controle realmente da fiscalização do imposto sobre essa madeira. Áreas que não eram reflorestadas, hoje são, que eram pecuárias, até indo lá para o Caratuba ontem, a gente vê realmente, né, várias fazendas que eram pecuária, hoje só eucalipto. Então, realmente é tomar o cuidado. Eu acredito que precisa realmente fazer uma fiscalização bem mais clara e trazendo realmente para que o município, com isso, tenha realmente a sua receita para as demandas realmente necessárias. Então, parabenizar a Vossa Excelência pelo requerimento, e já conversando, realmente nós já conversamos com a prefeita, falamos a respeito disso. Há muitas outras áreas que precisam realmente ser fiscalizadas, olhadas realmente com carinho, né, porque não adianta nós, se nós não fizermos isso, não buscarmos realmente aonde está a falha, nós nunca vamos conseguir chegar realmente, então, a pelo menos atingir o máximo daquilo que nós precisamos, como município, fazer realmente. Então, todo cuidado precisa ser tomado, feito realmente. E eu acredito realmente que a prefeita está empenhada nisso, ela também quer buscar isso, para que as coisas sejam claras. E se está sendo clara, então não precisa ter dúvida, né? Simplesmente a fiscalização vai ser só para controlar. Então seria isso, senhor presidente. Obrigado. Que agradeço, Vossa Excelência. Passo a palavra ao vereador Ricardo. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores, público aqui presente, o chefe de gabinete da prefeita Nerilda, seja bem-vindo. Quem nos está ouvindo via website, o requerimento do vereador é importantíssimo. Parabenizar ele pela ação aqui. Eu estive no bairro Roncador no sábado, e no posto de saúde, fica à beira da estrada. O tempo que eu fiquei lá, deve ter passado uns 8 bitrem carregados de madeira e 2 truques. Como é que você vai saber se é o peso, se tem nota, como está sendo feito? A questão da fiscalização é importantíssima. Como que a gente vai saber se está sendo legal aquela madeira, está sendo pago o imposto? E o imposto daquele caminhão, ou seja, de outros, reverte em benefício para o município. Reverte para um médico, uma enfermeira, um professor e assim por diante. Então é importantíssimo esse controle, não só nessa área de madeira, como o vereador Ney já falou, tem muitas outras áreas aí, muitas produção aqui em Araputi, que tem que sim ser analisado, ver como é que está sendo feito, fazer o levantamento, e isso é benefício para o município. Não é para o vereador Ricardo, não é para o vereador Ney, não é para o vereador Giovanni, é para o município. E o município vive da renda de seus impostos. Se não tem imposto,
não tem como contratar um médico. Então é muito importante, parabéns ao vereador. Seria isso, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência e passo a palavra ao vereador Victor. Bom, também sou favorável ao requerimento, vereador. Parabenizo pelo feito. Eu vejo alguns aspectos muito importantes dentro do requerimento. O primeiro é que aparentemente eles utilizam a sobrecarga do que acontece, porque você, por exemplo, vê um caminhão carregado no asfalto, numa rodovia, pode ser estadual, mas a fiscalização pode passar por nós também, andando a 20, 30 por hora numa rodovia. Isso, além de se tornar um problema fiscal para nós, pode se tornar também um problema que acabe causando algum acidente, algum problema para a vida das pessoas. Então esse peso deveria acompanhar a quantidade devidamente legalizada que o caminhão pode levar ou não. Outra coisa que eu vejo de extrema importância é que se tem a fiscalização de todos os caminhões que transitam pelo nosso município, é que é possível o aumento da arrecadação. O aumento da arrecadação hoje, o município está dentro das margens, tem uma porcentagem extremamente pequena de que pode ou não utilizar o dinheiro, e isso daí faria com que aumentasse a arrecadação. Como o Divair sempre fala, o fiscal, ele mesmo, ao fiscalizar, e se houver irregularidade, ele paga o próprio salário. Então, se houvesse uma contratação, ao invés de gerar mais despesa, acabaria gerando uma renda maior para o município. E tem uma outra coisa que o fiscal também poderia observar, é se há algum tipo de corte ou transporte de madeira ilegal, que também configura um crime para quem corta e para quem transporta. Parabéns, vereador. Passo a palavra ao vereador Divar. O requerimento do vereador Giovanni ele aborda duas questões assim que a gente tem que inclusive aprofundar o debate. Uma delas é a questão da fiscalização, né, que o Vitor já me antecedeu aí, já falou, e nessa mesma linha que o Vitor estava desenvolvendo aqui de raciocínio, a fiscalização é de suma importância em qualquer setor. Eu fui fiscal 12 anos do Banco do Brasil, e a gente sabe que se não fosse a fiscalização, o banco perderia muita coisa. Por causa dos desvios, por causa da deixar de se aplicar naquilo que é de direito. E no caso da fiscalização de tributos, no caso da madeira aí, por exemplo, ela é importantíssima, porque o Vitor já falou isso, mas eu vou ser repetitivo, mas vou falar novamente. A fiscalização ela é autossustentável. Ela paga o seu próprio salário e ainda gera mais arrecadação para o município. E a outra questão que o requerimento aborda aqui é essa questão do reflorestamento. Ontem, até coincidentemente no Caratuva, a hora que eu cheguei, eu estava conversando com a Cleusa e ela manifestava uma preocupação muito grande deles. Hoje, se você pegar ali, a partir do Rio das Cinzas, né, do apertado, até o Caratuva hoje está virando só reflorestamento, ou por arrendamento ou por compra de grandes empresas que trabalham com papel. E ela me manifestava isso, ela falou, o Caratuva vai acabar, porque não está virando só reflorestamento aqui, né? Tanto é que o próprio distrito ali, a vila, ela está fechada, né? Ali aquele reflorestamento tem logo na vila, ali era uma fazenda de gado, né? Uma fazenda grande, e hoje é reflorestamento. E depois, e assim por diante, né? Ali, indo para o lado do Rio do Peixe, ali está todo reflorestado. E isso causa uma preocupação neles, por conta da sobrevivência até. Né? Porque a gente sabe que reflorestamento, mão de obra é mínima. Né? Hoje, principalmente, é tudo, quase que todo ele mecanizado. Então, é uma reflexão que a gente um momento vai ter que fazer. Né? O que nós, como administradores do município, nós como legisladores, a prefeita como administradora, até que ponto que isso traz um retorno para nós e o que nós precisamos fazer. Porque o foco de qualquer administração é a pessoa. E hoje as pessoas estão sendo
expulsas do campo, às vezes por conta disso. Então é uma reflexão que a gente tem que fazer. E a própria questão de geração de produção de alimento, né, que é uma coisa que cada vez mais o mundo precisa. Recentemente vocês devem ter acompanhado a região da Galícia, na Espanha, e a região do norte de Portugal. Portugal ainda está queimando, já morreram 40 pessoas, e até na Galícia um espanhol fez um vídeo levantando essa questão, mostrando que áreas reflorestadas queimaram até a terra, áreas naturais não. Então, até essa reflexão é importante a gente ter, aprofundar esse debate. Não, lógico, não nesse momento, nesse requerimento, mas é um alerta que a gente levanta. E até essa senhora que mora lá no Caratuva, ela levantou isso. Ela falou: nós estamos fechados. Hoje no Caratuva tem 2 fazendas que produzem grão. A fazenda ali que o Tony planta, e aquela em frente ali que é o Videira. Todas as demais áreas, ali sempre predominou o gado de corte, mas todas as demais áreas hoje, a grande parte das áreas hoje está tomada por reflorestamento. E lá na frente tem a Nova Ourinhos, que produz café e boi. Então, isso, de certa forma, assim, a gente tem que começar a pensar nisso, né? Porque é questão de sobrevivência também. Vereador Ricardo. O vereador Divair, toda a razão. Esteve no Dois Irmãos esses dias atrás, né? Era produtivo. Só tem o bairro José Dias, onde eu nasci, praticamente está em madeira. Tinha 170 moradores lá. 170. Tinha até urna eleitoral lá. Hoje só virou só em madeira. A fazenda Pau de Vinha é a única que está sustentando lá, com lavoura, e alguns holandeses que estão por volta ali. Mas as demais ali estão todas reflorestadas. Hoje, 40 mil hectares de área plantada de reflorestamento em Arapoti. Se nós não segurar, como Curiúva fez um projeto de lei e estancou o problema dos plantios de madeira, de reflorestamento. Eu acredito que, eu não sei se tem na nossa lei, que até tem que ver, mas se não tiver, acho que está na hora de nós dar uma segurada, porque ali o seu Eurides virou tudo em lavoura, o Mineiro tudo em lavoura, e assim por diante, ali indo para o Caratuva. São 2 fazendas que eu citei, as 2 juntas devem dar 300 alqueires, quase 350 alqueires as 2. Está tudo em reflorestamento. E eu chega a doer o coração lá no Zé Dia, no bairro lá, só o menino da Fraring ali que tem as propriedades que comprou, inclusive que era do meu avô, que tem lavoura. As outras se acabou. Então, chega a doer no coração, porque só está a escola lá onde era o sítio do meu avô, e por volta está reflorestamento. O único lugar que tem lavoura é ali. E do outro lado é reflorestamento. Para cá é reflorestamento. Acabou o bairro. Hoje, se tiver 15 famílias lá, se tiver, eu conto no dedo as famílias que tem lá. Agradeço a Vossa Excelência. Não havendo mais discussão, coloque em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, unanimidade de votos. Passo a palavra ao primeiro secretário para que dê sequência. Requerimento número 311, também do vereador Giovanni, a chefe do Poder Executivo. O seguinte assunto, para que seja feita... 310. 10? Tem 310. Marquei errado aqui, desculpe. 310. A chefe do Poder Executivo, para que seja criado o Conselho de Habitação. Passo a palavra ao vereador Giovanni, por justificativo. Senhor presidente, demais vereadores, diante desses 9 meses de mandato, quase 10 meses de mandato, que a gente sentiu que a gente foi muito cobrado por coisas que a gente não fez, né? Que seguramos o projeto das casas, que o projeto das casas estava aqui, a gente não fez, que a área estava doada e só faltava a gente autorizar, e etc, etc e tal. E depois a gente teve a notícia que o excelentíssimo senhor juiz já tinha decretado o valor do pagamento da área, que era de 3 milhões e pouco, né? E que a Coapar estava fazendo um presente de grego para o município de Arapoti. Eu acho que com vidas a gente não se brinca, com o sonho das pessoas a gente não se brinca.
Eu acho que as coisas têm que ser levadas com mais clareza, com mais exatidão, principalmente no sentido de moradia. Eu acho que a moradia e a alimentação são bandeiras fundamentais da administração pública. Eu acho que a gente já conversou com a prefeita também, mas eu estou fazendo o requerimento e estou solicitando, porque no dia que nós tivemos a reunião do Conselho Municipal, que o senhor nomeou eu e o vereador Ney para fazer parte, a gente viu que não existe um Conselho de Habitação. E não existindo um Conselho de Habitação, fica muito difícil de você deslumbrar realmente qual é a necessidade do município. O que a gente sente? Que foi prometido lá em Calor 50 casas, igual nós recebemos aluno aqui. Aí eles perguntaram para nós, por que o vereador vai de um em um mês, só quando dá para pedir voto? Não é que o vereador vai só para pedir voto. A gente tem fiscalizado, a gente tem procurado de maneira correta fiscalizar e ver tudo que o município necessita. E a demanda das moradias é uma coisa que, se a gente não cobrar, vai ficar igual ao posto, né, dona Vera? A gente tem que ficar batendo em cima e cobrando. Então, o Conselho de Habitação, eu acho que vai ajudar, porque não tem dentro do Conselho Municipal, não tem um Conselho de Habitação. Então, a gente tendo o Conselho de Habitação, a gente pode convocar várias pessoas e realmente discutir o problema de moradia dentro do município de Arapoti e avançar nisso até o final do ano. Porque eu acho que com essa abertura da prefeita, de estar trabalhando das 4 horas da manhã até a noite, de estar realmente imbuída no sentido de melhorar a necessidade do povo de Arapoti, seria o momento da gente criar esse Conselho de Habitação e ver realmente qual é a demanda que o município tem. Quantas casas precisam na Vila Romana, ou vice-versa. A gente fazer uma coisa mais clara, porque eu sinto que isso daí já está desgastando a população de Arapoti. Essa questão das casas populares, a gente constantemente aqui na Câmara chega não, mas agora vai sair a Minha Casa Minha Vida, agora vai sair a casa não sei o que, agora vai sair a casa, quer dizer, não foi terminar nem a sub-50, não foi feito nem as casas de Calói, vai terminar como? Então, o que a gente pede? Pede que realmente, que Deus abençoe a prefeita Nerilda, que ela tem boas intenções, e eu tenho certeza que ela está trabalhando em função disso, para que crie um Conselho de Habitação e depois a gente faça um Conselho Geral para que seja feita reuniões semestrais, aproveitando a presença do chefe do gabinete aqui, que faça reuniões semestrais para a gente poder avaliar bem esse Conselho. Muito obrigado, senhor presidente. Que agradeço a Vossa Excelência e coloco em discussão. Algum vereador? Vereador Zildinei. Obrigado, senhor presidente. Olhando realmente no sentido do Conselho, diante das inscrições que foram feitas, e algumas pessoas têm me questionado, vai sair as casas? A gente tem colocado que o município ainda não tem a terra, né, no sentido pago. Tem a direito de posse só, e bem falou o doutor Paulo Madeira, se o município só faltava o juiz determinar o valor, e tem que ser pago, né, de forma a empresa não aceitaria negociar em termos de pagamento através de impostos, seria realmente dinheiro. Mas quando se tem um conselho, você consegue fazer as coisas mais claras, e eu entendo realmente isso, a vossa preocupação, porque quando a gente olha para o Conselho de Saúde, que tem funcionado e funcionado muito bem, evita alguns danos, evita alguns desacertos antes de acontecer, porque o Conselho está preocupado e vendo realmente o que está acontecendo. Então, não se sabe quanto realmente tem, né? E quando se faz a inscrição, ninguém fala para as pessoas que quando ela está fazendo a inscrição, para ela ser contemplada, ela precisa estar com o seu nome, não pode estar sujo, não pode ter processo, não pode... Então, já participou de algum programa, quer dizer, isso não é falado às pessoas. E o que eu tenho questionado as pessoas, eu tenho falado isso. Quando as pessoas têm me perguntado a respeito das casas, eu digo, como que você está, a situação sua? Como assim? Aí eu elenco realmente essas questões, digo, mas ninguém falou nada. Pois é, então o erro está aí. Porque quando se faz inscrição, não se alerta a pessoa para o devido realmente às restrições que pode
proibi-la de tê-la realmente a sua casa. Então, eu vejo a preocupação realmente, e se cria um conselho, as coisas podem ser mais fáceis, podem ficar mais elaboradas, e aí fica mais transparente para realmente trazer à tona para o próprio executivo, para que ele possa realmente trabalhar num conjunto de que essas casas, né, possam sair da forma a contento que atenda realmente a população. Então, a gente ouve, né, e já ouvindo da própria prefeita, de que aquelas casas das quais nós fomos, o ex-prefeito nos falou, agora o governo já quer uma contrapartida. Quer dizer, primeiro era tudo de graça, agora já o governo municipal tem que dar X%. Então, quer dizer, são presentes que muitas vezes você acaba comprando e pagando. Mas essas coisas, então, quando se tem um conselho, o conselho pode olhar realmente muito antes das coisas acontecerem e evitar realmente o transtorno do qual nós fomos acometidos realmente por causa dessa questão do terreno, porque as coisas não eram bem claras. Simplesmente isso, não foram bem claras, não foram esclarecidas da forma como que devia ser feito, e a população daí às vezes não entende a forma que está acontecendo, né? E nós precisamos cumprir aqui realmente com o que está dentro de acordo com a lei. Então, a própria fala do Dr. Paulo era o seguinte, de que se agora só esperava o juiz definir o valor, o município tem que pagar. Não tem outra. Então, é só isso. Não tem como discutir mais valor. O valor é o que o juiz determinar, vai ter que pagar. Se tinha 1.700.000 não pagou, agora já está em 3 e pouco, daqui a pouco é 7, daqui a pouco é 10 e assim por diante. Quer dizer, então, diante disso, eu acredito que o Conselho vai realmente ajudar muito na questão de evitar realmente as coisas acontecerem, porque são pessoas que vão estar na comunidade, envolvidas realmente, e podem participar, e aí traz os esclarecimentos para as pessoas que fazem a inscrição, que estão com um sonho realmente de ter, mas que não é alertado para essas questões que precisam ser alertadas na hora da inscrição. Dizer, ó, se você não tiver dessa forma, você está fora já. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Eu agradeço, Vossa Excelência. Passo a palavra ao vereador Divair. A ideia, a proposta que o vereador traz, eu acho que é bastante salutar. Eu sou uma pessoa que defende essa questão dos conselhos, né? O Instituto dos Conselhos foi estabelecido na Constituição de 88. Hoje se tem conselhos em várias áreas da administração. E o que eu sempre falo, são consultoria gratuita para o município. Porque, por exemplo, no Conselho de Habitação, quem que deve fazer parte obrigatoriamente? O representante dos mutuários, né? Até para você acompanhar o desenvolvimento de um projeto depois que ele é estabelecido, para saber questão de valores, como é que está, como é que não está. E eu acho que é importante isso, porque aí você aproxima a administração e a população. E através disso você administra com mais facilidade. Então eu acho que a proposta é bastante interessante nesse sentido, né, de trazer a população para a discussão. É uma coisa que nós precisamos muito. Ontem a gente teve no Caratuva lá, e a gente percebe que quando você aproxima a população, como os problemas acabam sendo mais fáceis da solução. Porque aí você olha no olho e diz para a pessoa, de repente, olha, do jeito que você quer fazer não dá, mas se fizer assim, melhora. Então é isso que o conselho favorece, que um conselho favorece, e de habitação não é diferente. Parabéns. Vereador Giovanni. Senhor presidente, isso aqui eu considero um estelionato eleitoral. Que bem no período que estava havendo aquela CP, lotaram a casa aqui, dizendo que os vereadores não aprovavam as casas populares. Fizeram demagogia em cima do povo. Falavam que existia 100 casas aprovadas ali, 200 casas aprovadas ali, mais não sei quanto aprovado ali. Isso realmente eu considero. Para jogar a população contra nós, para que nós não fizéssemos o nosso trabalho. Isso sim eu considero estelionato eleitoral. Encheram aqui, iam lá, botavam em todas as jornal, vereador de Arapoti não aprova a casa, vereador de Arapoti não sei o quê, vereador de Arapoti, quando não se existia nada. Quando não se existia nada. Por isso que eu estou realmente imbuído e peço a Deus que abençoe a prefeita, porque ela está trabalhando com seriedade. Ela nos falou
Então ela está realmente imbuída no sentido de mostrar a verdade para o povo de Arapoti. Mostrar realmente o que Arapoti está precisando. Na sexta-feira ela se deslocou até, junto com Vossa Excelência, a pedido do seu deputado, e foi conseguido a UPA, 2 milhões. Então isso mostra que Arapoti estagnou 4 anos e 6 meses e começou a andar agora, que está no rumo certo. E isso é muito importante para nós. Então sempre a gente via aqui lotado, não, os vereadores não aprovaram. Vá lá que os vereadores não aprovaram a casa. Vá lá que o projeto das casas está sendo aprovado lá na Câmara. Vá lá que os vereadores estão retendo o projeto das casas. Cadê? Quem levantou essa bandeira hoje não levanta mais. Cadê? Eu fico assim, vereador de Veio, quando eu falo, o senhor fala que os conselhos são gratuitos, não é porque os conselhos são gratuitos, não é com essa intenção, mas é com a intenção da clareza das coisas, da clareza e da serenidade das coisas. Não é usar manobras políticas para jogar a população contra nós. É usar a verdade. A verdade. Doa a quem doer. Não dizer, com a parte está lá, Fulcoi está lá, cadê? Cadê? Acabou. Acabou a comissão processual, acabou o falatório das casas. Acabou. Então, o que a gente propõe? Até que nós, vereadores que estamos interessados realmente na construção das casas, que montamos uma comissão e vamos até a Curitiba, junto com a prefeita, que está sendo solícita, para nós ver como é que está essa situação. Está aqui no jornal. Projeto que visa a construção de mais 200 casas em Siqueira Campo. O que Arapoti tinha nos 4 anos e 8 meses que não saía a casa aqui? 4 anos e 8 meses sem sair casa, não terminaram a sub-50, está aqui no jornal. Jaguaraíba foi agraciado com 450 casas. E Arapoti? Qual é a diferença do povo de Arapoti e do povo de Jaguaraíba? Qual é a diferença do povo de Arapoti com o povo de Venceslau? Então, acho que tem que ter mais clareza nas coisas. Mais clareza. Então, é por isso que eu solicito esse requerimento, para que nós possamos, junto com os moradores, junto de que tem a necessidade da casa, como o vereador Ney falou, fizeram 2.100 inscrição. E até hoje, até agora, antes de nós entrar nessa reunião, não foi dado satisfação nenhuma àquelas 2.100 pessoas. Não foi dado satisfação nenhuma. Ninguém buscou uma rádio, ninguém buscou blog mais para dar satisfação para o povo. E o povo está aí na rua perguntando ao Léo como é que ficou o projeto das casas. Isso é um desrespeito com o cidadão arapotiense. Muito obrigado, senhor presidente. Que agradeço, Vossa Excelência. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, unanimidade de votos. Passo a palavra ao primeiro secretário, porque de sequência. Requerimento número 311 do mesmo vereador, a chefe do Poder Executivo, para que seja feita a construção de um local para pesagem e vacina na Vila do Bosque. Passo a palavra ao vereador Giovanni para justificativo do seu requerimento. Senhor presidente, em conversa com o presidente da associação da Vila do Bosque, ele me falou, o secretário de saúde está aqui e tem trabalhado maravilhosamente bem, o ex-presidente da Câmara, ex-vereador Edmir. E no dia da reunião do conselho também, ele falou para mim, vereador, eu preciso de um local, porque nós estamos fazendo a pesagem, a vacina, os exames, dentro da minha casa. Então ele está se sentindo constrangido, inclusive, das senhoras fazerem os exames de mama dentro da casa dele, preventivo, porque lá não tem um local específico para que seja feito essa atividade. Então é nesse sentido que a gente pede ao secretário de saúde, que Deus o abençoe, ao chefe do gabinete que está presente, para que entre em contato com ele, para que vão até o bosque e veja realmente a necessidade de ser criado um ponto para que seja feito esse atendimento lá, que realmente é constrangedor. Aí a mulher precisa fazer um exame de mama, tem que entrar no quarto da casa dele. Precisa fazer um outro exame, precisa entrar na... Então, o que eu sinto? Eu sinto assim que Arapoti investia, agora é outro mandato, é outra coisa, investia tanto dinheiro em coisas que não tem necessidade. E nas coisas que tem necessidade, não era vista. Está certo que estava estagnado em 4 anos e 8 meses.
Mas agora a gente tem que avançar. E avançar como? Ouvindo o povo. O poder emana do povo. Então o senhor pode ter certeza que essa Câmara está imbuída e pode ter certeza que nós vamos cobrar, junto ao governo municipal, que seja atendida essa demanda a qual o senhor nos pediu. Certo? E está aqui os dois secretários, tenho certeza que eles vão procurar o senhor e ver qual é a necessidade real dessa demanda na Vila do Bosque. Muito obrigado, senhor presidente. Que eu agradeço, Vossa Excelência. Colocou em discussão o requerimento. Não havendo discussão e votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos. Peço aos vereadores que quiserem fazer uso da palavra que deixem seus microfones ligados para as Senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento verbal, e se colocar para essa plenária aprovar ou não, é que foi feita aquela lei da minha autoria a respeito da reforma protestante, em conversa com o pastor, para nós fazermos um culto na sexta-feira aqui nesta casa. Gostaria de colocar para que fosse feita a discussão, a aprovação dos demais vereadores. Vereador, com todo respeito a Vossa Excelência, eu acho que não caberia um requerimento, mas sim um ofício. E aí eu me comprometo a levar para a reunião da mesa na sexta-feira ainda, e a gente discute e já te posiciona. Eu gostaria que fosse para sexta-feira agora, mas daí então não dá tempo, deixa para a próxima data. Então, obrigado. Só pede para que seja enviado o ofício para que fique. Eu falei com o pastor, mas só que ele não. Porque ele passou de enviar o ofício e não enviou. Aquele dia Vossa Excelência já tinha me falado, né? Obrigado. Mais algum vereador? Aliás, quem quiser fazer uso. Passo a palavra ao vereador Divair. Vossa Excelência vai dispor de 5 minutos. Eu quero só chamar a atenção aqui de algumas coisas que aconteceram essa semana. Bom, ontem nós tivemos uma reunião no Caratuva, né? A maioria dos vereadores esteve presente. E eu acho assim, presidente, até dizer do acerto de quando foi feito o projeto da sessão itinerante, né? Do acerto. Que ontem eu acho que ficou claro, né? Em 62 anos de município, é a primeira vez que o Caratuva, né, um distrito que é importante para o município de Arapoti, é a primeira vez que recebe a Câmara de Vereadores e uma boa parte da administração do Executivo naquele local. E é interessante porque, por exemplo, quando o vereador Vitor faz uma proposta do Caratuva, por exemplo, é diferente para a prefeita do que se ela for pessoalmente lá, se os vereadores forem pessoalmente, conhecer o problema de perto. Então essa questão das sessões itinerantes, eu acho que até que é um instituto aí que a gente deve aprofundar no próximo ano, né, fazer até com mais frequência, porque eu acho que assim é uma forma da gente aproximar muito mais o legislativo e o próprio executivo. Agora a prefeita tem participado, ela participava já como vice-prefeita, agora como prefeito. Isso torna as coisas mais fáceis, e a gente percebe assim que as soluções vêm de uma maneira mais tranquila. Não fica aquela questão de será que dá, será que não dá. Quando você vê o problema, fica muito mais fácil você resolver do que quando alguém te diz. Então, eu acho que foi um passo gigante da Câmara a sessão itinerante de ontem. E hoje também eu estive no Jardim Séries, na mostra de arte do Colégio Carmelina Pedroso, e também assim foi uma experiência muito interessante, como as crianças e adolescentes daquele colégio fizeram uma mostra assim que retrata bem a importância da arte para o cidadão e a importância disso para a educação. Como você pode, através da arte, educar os adolescentes e fazer com que eles avancem nos seus estudos. E outra coisa assim bastante louvável é a forma como o colégio conduz. Por exemplo, os jardins do colégio estão super bem cuidados, e quem cuida do jardim são os pais e são os alunos. Então isso é uma experiência que deve ser levada para todas as escolas, para todos os órgãos públicos, né? Quando a comunidade ela se empodera daquilo que é de fato seu, a coisa anda muito mais tranquila. Então quero fazer esse destaque aqui, porque eu acho que é bastante importante
esse tipo de trabalho que as professoras e a direção daquele colégio vem desenvolvendo, e isso eleva, né, o nosso município de Arapoti. Muito obrigado. Que agradeço a Vossa Excelência. Passo a palavra ao vereador Ricardo. Vossa Excelência vai dispor dos meus 5 minutos. Boa noite a todos que não estavam aqui no início da sessão. Senhor presidente, essa semana estive em Curitiba, até o vereador Vitor já estava lá na quarta-feira, junto com a prefeita. Foi assinar lá a documentação final da doação de academias e de uma van. Academia, uma que eu consegui com a deputada Cristina Silvestre, vai ser instalado no Centro de Convivência do Idoso, onde vai atender os idosos e também os alunos da PAI que podem usar os equipamentos. E a outra academia, vou deixar para o meu companheiro Vitor, ele vai falar que é a dele. E uma van para assistente social. Foi assinada essa documentação na quarta-feira. E já na quarta, eu protocolei um ofício solicitando, junto à deputada Cristina Silvestre, um ofício de um parquinho adaptado para a PAI. Está sendo um projeto da Fernanda Richa, que é um parquinho com adaptação para os alunos da PAI. Então já foi protocolado esse ofício, esse requerimento com eles lá, e eles tenho certeza que vão conseguir, da mesma forma que trouxeram essa academia, vão trazer esse parquinho adaptado para a PAI, para ser instalado na PAI. Esse é um projeto que não precisa ser instalado no local da prefeitura, pode ser instalado na própria PAI. Tenho certeza que vão conseguir. Para a PAI também, tem um projeto que está sendo distribuído material esportivo, e eu fui até o secretário de esportes, o Douglas Fabrício, protocolei um requerimento também com ele, reforçando essa distribuição de material esportivo para a PAI. A PAI agora que já está com a quadra coberta, né, doutora? Uma grande coisa que aconteceu também, que o Rotary até abraçou a causa e conseguiram. Também hoje finalizei a documentação de 3 orçamento e ofício, o qual eu já tinha protocolado junto ao deputado Guto Silva, uma verba de 50 mil, onde vai ser adquirido caçambas estacionárias para que atenda os bairros mais carentes do município sem custo. Então é um projeto, não é o mesmo das caçambas que estão na prefeitura, é um projeto à parte, mas que eu tenho certeza que vai ser de grande valia, porque vai evitar as máquinas da prefeitura, as reto carregando, caminhão, funcionário, trajeto, combustível. Eu tenho certeza que vai ser uma economia muito boa para o município. Falando sobre o bairro Caratuva, ontem deu para perceber realmente, o vereador Divair tem razão, a aproximação da população com a Câmara, com os vereadores, né? Eles conseguiram conversar com cada um lá, transmitir as necessidades que eles têm lá. Foi muito importante, mesmo, talvez eles estavam falando que nós não ia com chuva, ligaram para mim, eu falei, não, vai sim, porque a servidora da casa já estava lá, junto com o Antônio Carlos, outro servidor, então animou. Pena que alguns não vieram por causa da chuva, né? Estava meio garoando, mas nós estávamos lá, fizemos a nossa parte, fomos bem recebidos, foi importante, foi interessante a sessão, e tem sim, vereador Divair, presidente, que aconteça mais dessa, e mais bairros. Isso serve até de apoio para o executivo, para ver as necessidades de cada local, cada bairro de Arapoti. Seria isso. Agradeço a Vossa Excelência. Passo a palavra ao vereador Marineu. Vossa Excelência vai dispor dos meus 5 minutos.
todos falaram, né, a respeito da sessão itinerante no bairro do Caratuva, onde eu também estive presente. Nós, quer dizer, os vereadores estiveram presentes. Fomos muito bem recebidos e realmente essa sessão itinerante, qual o presidente Wesley foi o mentor dela no mandato passado, foi aprovado pela casa, e é um contato, um elo direto do legislativo, executivo, junto aos bairros do nosso município. Aproveito novamente e parabenizo hoje o, né, presidente, que na época era vereador ainda, não era presidente, e entrou com essa lei e foi aprovada, né, pela maioria dos vereadores. E realmente nós podemos ver que a população fica empolgado quando, tanto por parte do executivo quanto do legislativo, se fazem presente nos bairros, ter o contato íntimo ali com as pessoas. Então, estivemos lá ontem, fomos muito bem recebidos por todos, tomamos um café gostoso lá, né, vereador Ricardo? Café caseiro, café produção rural mesmo ali. Isso é muito importante. Como se fala, só vem pedir voto, depois vira as costas e daqui 4 anos está de volta. E essa sessão itinerante nos dá esse contato direto aos nossos munícipes. Também nós temos visto e estamos acompanhando na televisão, na mídia, a respeito da destruição da família. O tal do nudismo, chamando isso de arte moderna. E com a graça de Deus, no mandato passado, lá em 2013, a professora Valdreia Kubasky, desenvolveu um projeto de valorização da família, que ficou instituído no nosso município, a Semana Municipal de Valorização da Família, ao qual eu apresentei a essa casa, esse projeto. Também agradeço aos vereadores, na época o Wesley era o vereador, a prefeita Nerilda, hoje os demais vereadores, que aprovaram essa lei por unanimidade, e ficou instituído no nosso município, então, a Semana de Valorização à Família. E no dia 21, que ficou instituído o Dia Municipal de Valorização. E as escolas municipais, durante a semana passada, estiveram realizando esses eventos com as famílias, envolvendo a família junto com seus filhos na escola. E, precisamente na sexta-feira, a Escola Municipal Telêmaco Carneiro desenvolveu um trabalho ali na Igreja Presbiteriana, a qual cedeu ali o salão para que fossem feitas apresentações de teatro com as crianças da escola, com participação de igrejas. E o pastor Altieres, que hoje é o pastor da 2ª Igreja Presbiteriana de Araputi, da Vila Romana, levou uma mensagem direcionada às famílias. Então, a nossa preocupação é com a família. As escolas municipais estão tomando esse cuidado, estão correndo ainda a tempo para que que a nossa família, principalmente aqui de Araputi, não se desvirtue através de canais de televisão, que qualquer hora que você liga a televisão hoje você vê pornografia. É indireto, mas é pornografia. Passa-se lá desenhos animados, mas nos intervalos está lá uma chamadinha de pornografia. Então, e nós, né, fizemos essa lei através da professora Valdreia Kubasky, ela desenvolveu na Escola Telêmaco Carneiro em 2013 e foi aprovada no dia 19 de setembro de 2013 por essa casa e foi desempenhado esse final de semana. E também a Escola Romana Carneiro Clipe e a Crotário Portugal fizeram na Vila Romana, onde o pastor William foi lá levar também uma palavra. Estive acompanhando as fotos, que eu participei na primeira igreja aqui em cima da Escola do Telêmaco Carneiro, das fotos da Vila Romana, dessas 2 escolas que fizeram esse trabalho de valorização à família. Se nós queremos ter uma família, uma cidade, onde a família é projeto de Deus, onde a família é a base de tudo, nós temos que investirmos realmente na família, nos ensinos nas escolas, estarmos ajudando e contribuindo para que a nossa família brasileira não seja destruída através de canais de televisão. O vereador Divair, né, que me antecedeu, falou a respeito da mostra cultural que teve hoje no Colégio Carmelina também. 30 segundos, vereador. Estou concluindo. Então, isso é valorização das famílias, dos alunos. Nós temos que estar interagindo junto com os alunos para que nós tenhamos uma cidade, uma sociedade digna, pessoas que possam realmente criarmos a nossa família com respeito e carinho. Então, quero novamente parabenizar todas as escolas municipais que semana passada desenvolveram o trabalho com as famílias. Mas essas 3, na sexta-feira eu sei que fizeram. Não sei se as outras fizeram alguma participação à noite com o culto, onde as famílias estiveram presentes. Que as famílias
tendo esse cuidado de acompanhar os seus filhos, ir nas escolas, sabendo o que está acontecendo dentro da sua própria casa. Presidente, só mais um minuto, vou contar o fato que ocorreu agora, está com 2 semanas dentro da Escola Municipal Telêmaco Carneiro, onde uma criança de 5 anos estava sendo molestado. Quando a minha esposa, que é a diretora, chamou os pais para contar, os pais não acreditavam. Uma criança de 5 anos. Só que, né, ainda em tempo, conseguiram não deixar aquela criança criar um trauma. Mas, por quê? Porque as escolas municipais, através desse projeto e outros projetos, têm o contato direto com os pais. Chama os pais nas escolas para saber como que está sendo a criação de nossos filhos. E uma criança de 5 anos, uma menininha de 5 anos, estava sendo molestado, né, por um cidadão já de certa idade. Os pais não acreditavam, saíram chorando da escola. Por isso, o professor Jean, o vereador Jean, trabalhou no conselho e sabe como funciona isso. Então, as escolas municipais, que é a idade principal, que é de 5 anos, tem que tomar esse cuidado com as nossas crianças de Arapoti. Teria mais que falar, mas eu sei que o meu tempo excedeu, mas a preocupação é com a família, presidente. Obrigado pela sua compreensão, os demais vereadores. Desejar a todos uma boa semana, uma boa noite, que Deus nos abençoe. Obrigado. Que eu agradeço, Vossa Excelência. Passo a palavra ao vereador Victor. Vossa Excelência vai dispor dos meus 5 minutos. Novamente, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre os nossos trabalhos na CCJ. Bem provável que essa semana nós tenhamos a conclusão da reforma da lei orgânica do município. Então, dentro de alguns dias, provavelmente ela já seja colocada para votação. Bom, dito isso, nós iremos iniciar a reformulação do regimento interno para a nossa Câmara de Vereadores. Tem que ser feito primeiro um ofício da presidência para que nós façamos isso. Terça-feira estive em Curitiba, conversei com alguns deputados e na quarta também tivemos as emendas. Na terça-feira foi dito sobre o mel, conversei com um deputado e ele juntamente com a prefeita, nós queremos fazer uma parceria, a prefeita e o Ricardo que estiveram lá na quarta comigo, ser feita uma parceria para que seja feita uma cooperativa do mel aqui na cidade. Nós levantaremos algumas demandas, visualizaremos a possibilidade do comodato de um terreno para o município, para a cooperativa, essa futura cooperativa, para que possa ser feita a instalação, a doação do barracão e do equipamento para que nós tenhamos uma atividade organizada, uma vez que o mel Arapoti é o maior produtor de mel do Brasil. Na quarta-feira da semana passada, foi liberada uma academia pelo governo do estado, em conversa junto com a prefeita e o secretário de esportes. Será instalada ali vizinha do presidente, ali atrás do posto de saúde e da creche, ao lado da Sanepar. Será feita a instalação ali de uma academia ao ar livre para crianças e idosos. Quarta-feira de manhã também estive com o governador e almocei com o candidato a governador, o Ratinho Júnior, e nos prometeu, não vou ainda dizer exatamente o que, mas me prometeu, pré-candidato a governador, nos prometeu boas notícias para o município. Até convido, talvez, na semana que vem ou na outra, eu tenho um encontro com o Osmar Dias, para que, se quiserem também, nós possamos ir até ele. Quinta-feira, o deputado Márcio Pauli que esteve aqui, foi o deputado Márcio Pauli que fez essas emendas, nós estivemos também na PAI, o vereador disse fazer a construção dentro, ele está levantando a possibilidade jurídica disso, tendo visto que é um bem, uma fundação e uma propriedade privada das APAIs. Então não pode ser construído nada lá dentro com dinheiro público,
pode ser feito um contrato de empréstimo, de doação não pode exclusivamente, para que nós tenhamos melhorias dentro da própria APAE aqui de Arapoti. Também conversei com ele sobre a doação de alguns computadores para a integração das crianças e adolescentes e do pessoal da terceira idade, que aprenda a mexer, curso básico de informática, aprender a escrever no computador, aprender a utilizar a internet, porque hoje eu vejo que a era digital chegou e a gente não pode estar atrasado nisso. Eu até brinco com meu avô tem 90 anos de idade e vira e mexe ele está falando comigo pelo Facebook. Então nós temos que nos adaptar ao que nós temos ao nosso alcance. E por último, o deputado estava aqui e quinta-feira vem um assessor dele para a viabilização de um novo distrito industrial para a nossa cidade. Nós estudaremos onde será feito e para que nós tenhamos novamente geração de emprego na nossa cidade. Conversei com o Lela alguns dias e nós combinamos de fazer uma colisão entre os deputados para que nós tenhamos uma maior geração de emprego na nossa cidade. Gostaria de desejar uma boa noite a todos e uma boa semana. Agradeço a Vossa Excelência. Antes de encerrar, quero só nomear a DOC aqui o vereador Divair para o projeto de lei ordinária 1886-2017, que é a autoria do vereador Giovanni, que faz parte da comissão. Então, Vossa Excelência fica nomeado para dar o parecer. Desculpa, eu não vi, então. Eu passo a palavra ao vereador Giovanni. Disponibiliza os meus 5 minutos. Perdão, vereador, não tinha visto. Boa noite a todos. Eu também gostaria de ressaltar a reunião no bairro do Caratuba, foi uma reunião muito importante. E assim nós pudemos manter o contato mais junto com o povo. Eu acho que é isso que a gente precisa. E a gente precisa também montar a associação dos bairros. Como tem a Vila Romana, o Jardim do Bosque, o Jardim Ceres, para que Arapoti possa discutir o problema com os seus moradores. Na sexta-feira, quando nós estivemos em Ponta Grossa, junto com o presidente, com o secretário de saúde, com o vereador Jean, o servidor Antônio Carlos, tudo, a gente recebeu a notícia da UPA, que, se Deus quiser, vai sair em Arapoti. Eu acho que é alguma coisa que vai melhorar bastante a saúde de Arapoti. Gostaria de parabenizar o senhor, secretário, que tem desenvolvido um trabalho que não se podia esperar outra coisa do senhor. Parabéns, né? E que também vai ser encaminhada essa semana, no máximo na outra, a relação de equipamentos da maternidade, né? Não hospital, da maternidade 18 de dezembro, na qual eu e o presidente da Câmara, o senhor Lelo Urge, estivemos junto com a vice-governadora, para que possa terminar essa novela. Naquela resposta ao requerimento que eu dei, até, vereador, o senhor me perdoe, eu fui infeliz de dar a resposta ao requerimento, podia ter usado a tribuna, a palavra livre, mas aquela que estabelece a compulsoriedade do aproveitamento do solo urbano no perímetro urbano de cada cidade, de forma a assegurar o uso social da propriedade. Essa é uma lei de 2006 que não foi aplicada até hoje dentro do município. Então a gente precisa cobrar com clareza e com seriedade essa compulsoriedade, porque isso daqui, Arapoti estagnou e não consegue crescer. Não consegue crescer porque o poder econômico, mais uma vez, está dominando os municípios. E eu acho que demanda dos legisladores fazer esse tipo de cobrança. Também fizemos um requerimento para que seja contratado um fiscal para as granjas, para a coleta de leite, para ser feito um levantamento geral no município sobre todas as economias que Arapoti tem perdido. E eu gostaria de dizer que a fiscalização, se contratar hoje um fiscal, igual o vereador Divair falou, seja lá o preço que for, eu acho que o município vai ganhar muito. Vai ganhar porque a fiscalização vai ser séria, correta,
E a gente vê que os outros municípios ao redor cresceram bastante. A gente vê Jaguaraíva, a gente vê Venceslau. Então a gente precisa realmente que esses fiscais sejam colocados na rua para poder fiscalizar melhor, para poder atuar melhor dentro do município. E avisar que, se Deus quiser, na quarta-feira, a gente vai retomar as visitas às escolas que não foram visitadas ainda, aos postos de saúde, e vamos visitar também outras entidades das comissões aqui que a Câmara dirige. E gostaria de dizer que desejo a todos uma boa semana, que Deus ilumine a todos, e do Conselho de Habitação eu também acho que tem que ser montado o mais rápido possível para que a gente se discuta essa prioridade das casas que o povo está cobrando tanto da gente, e a gente precisa resolver essa questão. Muito obrigado, senhor presidente. Que agradeço a Vossa Excelência, que você veio cumprimentar o ex-presidente dessa casa, senhor Demir. Seja bem-vindo. Deus nos abençoe, cuide, nada mais havendo tratado, e declaro encerrada essa sessão.